Bora para nossa primeira notícia do dia, então. O Congresso, meu irmão, sei lá qual é a deles, né? O Congresso está aí caracterizando o Brasil como um verdadeiro parlamentarismo, não é mesmo? Quem está, de certa forma, executando o orçamento da União é o Congresso Federal, né? Congresso Nacional, perdão. O que não faz muito sentido, né? Entra aí em conflito com a função do Executivo. E isso está refletindo na opinião que as pessoas têm do Congresso, principalmente quando eles suspendem vetos, e, votam contra o povo, né? Beneficiando sempre os mais ricos. E aí, citações ao Congresso crescem nas redes sociais, 92% são de críticas inimigo do povo. A julgar pelos debates verificados nas redes sociais, a população brasileira não está nada satisfeita com o trabalho dos deputados e senadores no Congresso. Levantamento feito pelo analista de redes Pedro Barciela mostra que as menções aos parlamentares estão em alta nas plataformas digitais. Enquanto somaram 2,2 milhões em abril e 2,5 milhões em maio, as citações aos políticos já atingiram 3 milhões antes de completar junho. A maioria absoluta são críticas. Segundo Barciela, 92% dessas ocorrências são negativas, principalmente por medidas impopulares. Medidas impopulares, gastos públicos excessivos e percepção de conivência, alinhamento com interesses de elites econômicas e o mote Congresso inimigo do povo. A chantagem que deputados e senadores têm feito sobre o Executivo não tem sido bem recebida. Abre aspas. A alta das críticas está atrelada à percepção de que o Congresso está orientado a funcionar única e exclusivamente com o objetivo de pressionar o governo. Os 2 pontos que mais se destacaram esse mês entre as menções ao Congresso foram o aumento na conta de luz na derrubada do veto presidencial e o aumento no número de deputados e custos públicos. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Os comentários sobre a derrubada do decreto do IOF, ocorrida na quarta-feira, dia 25, ainda estão em segundo plano. Tem um erro de cálculo aqui do Congresso que me parece ou empáfia ou erro crasso, que foi misturar no mesmo dia a questão do imposto com o aumento do número de deputados, constata aqui o Barciela. É difícil estabelecer de onde parte a maioria das menções negativas. Um dado preocupante para os congressistas é que as críticas não vêm somente de militantes em defesa do governo, mas de internautas de várias vertentes ideológicas. Abre aspas, é possível garantir que hoje o governo e o campo governista não teriam força nas redes para mobilizar uma ação como essa. As críticas aparecem desde atores da esquerda, claro, mas se ampliam para um espectro mais antibolsonarista e até mesmo entre os atores próximos ao bolsonarismo, analisa. Os sinais não são nada bons para deputados e senadores, principalmente porque, perante a opinião pública, não tem absolutamente ninguém em defesa do Congresso nesse momento. E aqui o ICL Notícias ouviu uma série de juristas justamente sobre essa questão aí do Congresso derrubar o decreto do governo sobre o IOF. A derrubada do decreto do governo federal, que reonerava as alíquotas de IOF, aprovada em votação surpresa na Câmara dos Deputados na quarta-feira, tem tudo para se transformar em uma nova disputa no Supremo Tribunal Federal. O governo Lula avalia judicializar o caso com base no entendimento de que o Congresso extrapolou suas atribuições constitucionais ao sustar um ato de natureza técnica do Executivo. Juristas ouvidos pelo ICL Notícias foram unânimes ao apontar que o projeto de decreto legislativo, o PDL, usado pela Câmara para anular o decreto presidencial, é inconstitucional. Para eles, houve usurpação de competência com consequências graves para o princípio da separação entre os poderes. O constitucionalista Pedro Serrano explica que o PDL é um instrumento que só pode ser acionado quando o Executivo invade a competência do Legislativo ao criar normas que inovem a ordem jurídica de forma primária. Não foi o caso do decreto sobre o IOF. Abre aspas. O decreto apenas modulou deveres instrumentais previstos em lei que já estabelecia a alíquota máxima. O Legislativo não pode usar o PDL como forma genérica de controle de constitucionalidade. Isso cabe ao Judiciário. O PDL é um mecanismo de autodefesa do Parlamento diante de invasões, o que claramente não ocorreu aqui,
afirmou Serrano. O criminalista Cacai também apontou inconstitucionalidade na decisão da Câmara, mas ponderou sobre os riscos de levar o caso ao STF neste momento. O Supremo está sob forte pressão política, especialmente após os julgamentos do 8 de janeiro. Não há dúvida sobre a inconstitucionalidade, mas é preciso avaliar se há um momento político de tensionar isso no judiciário. Talvez seja a hora de fazer política, não judicialização, fecha aspas. Então é isso, né? O Congresso tá contra o Executivo e o Supremo ao mesmo tempo. Vamos lembrar que a gente tem aí o Congresso mais conservador que a gente já teve e o mais poderoso. Para o jurista Lênio Streck, o episódio revela um avanço indevido do Legislativo sobre o Executivo, que compromete a integridade do modelo presidencialista. O parlamento está fagocitando o Executivo. O Gumota age como se fosse primeiro-ministro. Há uma clara usurpação de competência. Nos Estados Unidos, esse tipo de interferência legislativa seria imediatamente barrada pela Suprema Corte, fecha aspas. Na mesma linha, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, afirmou que o PDL aprovado é um ataque direto à Constituição. Houve uma usurpação clara de uma competência constitucional do Executivo. Isso é muito grave. É um tapa na cara não apenas do governo, mas da população brasileira. Os poderes precisam se respeitar em suas atribuições, é o que sustenta uma democracia, fecha aspas. A votação foi conduzida de forma inesperada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, agindo da melhor forma Arthur Lira, e sem acordo com a base do governo. A medida teve apoio de partidos com ministérios na esplanada, como PSD, PP, Republicanos e União Brasil. No Planalto, a avaliação é que a decisão criou um precedente perigoso com impacto sobre a governabilidade e o respeito à ordem constitucional. Na esteira da discussão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu publicamente a possibilidade de judicialização. A proposta encontrou resistência interna e o clima entre os dois lados da Praça dos Três Poderes é de escalada. Deputados aliados relataram que há expectativa de que o presidente Lula, ao lado de figuras como Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias e o próprio Haddad, entre de vez na disputa política. Não vai ter recuo, afirmou um parlamentar governista. A avaliação é que o governo dobrará a aposta e passará a pautar o confronto como uma disputa entre os interesses dos pobres contra os ricos. Como gesto de contenção, a Advocacia Geral da União divulgou uma nota interpretada por parlamentares como um freio estratégico de Lula diante da pressão por reação imediata. Nota: a Advocacia Geral da União informa, em resposta às notícias divulgadas na mídia sobre a judicialização do decreto do IOF, que não há qualquer decisão tomada nesse sentido. Todas as questões jurídicas serão abordadas tecnicamente pela AGU após oitiva da equipe econômica. A comunicação sobre os eventuais desdobramentos jurídicos do caso será feita exclusivamente pelo próprio advogado-geral no momento apropriado. Assessoria Especial da Comunicação Social da AGU, fecha aspas, esta foi a nota. Com base na interpretação predominante entre os juristas ouvidos, o STF deve considerar inconstitucional a decisão da Câmara caso o governo leve o caso à corte. A dúvida agora é se haverá força política e consenso estratégico para isso.